Olá, amigos, bem-vindos ao nosso encontro semanal no livro Religião dos Espíritos, em que a gente vai seguindo esses comentários tão pertinentes do Emmanuel sobre o livro dos Espíritos. Semana passada, ou no vídeo anterior, nós comentamos sobre bem-aventurados os aflitos, onde Emmanuel nos fez um convite para examinarmos a nossa aflição, aquilo que nos aflige, aquilo que nos dói e que acaba, consciente ou inconscientemente, gerando os nossos comportamentos. Hoje, no capítulo 11, chamado Pureza, Emmanuel nos traz uma reflexão sobre bem-aventurados os puros, porque verão Deus. Isso está lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. Ele vai comentando cada uma das bem-aventuranças e linkando com Kardec e a codificação. Esse capítulo está vinculado à pergunta 632, onde Kardec, sempre tão didático, tão pedagógico conosco, né, para nós, deixando para a gente uma codificação, a base aí do Espiritismo tão bem explicada, tão bem organizada para o nosso entendimento. Kardec pergunta se o homem não pode, a humanidade, né, nós todos, não podemos nos confundir, já que a gente é tão passível de errar, se a gente não pode confundir o que é o bem e o que é o mal e acabar fazendo o mal, achando que está fazendo o bem. E essa pergunta feita lá atrás, nos idos de 1857, mais ou menos, como é atual? Eu estava lendo e refletindo na atualidade de Kardec. Hoje em dia, nós nos perguntamos tanto isso, vocês também devem se perguntar de vez em quando o que é o bem, o que é o mal. Sabe aquela situação em que você foi ajudar alguém, um parente, uma amiga, um colega de trabalho, um vizinho, e aí a sua ajuda só atrapalhou, deu tudo errado? Se você não tivesse aberto a boca, ou se você não tivesse feito nada, o estrago teria sido menor? É isso aqui que Kardec estava perguntando. Como é que eu faço para saber se eu estou realmente fazendo bem ou se eu estou achando que eu estou abafando, que eu estou todo correto na situação, mas na verdade eu estou cometendo um mal? E aí os espíritos trazem aquela sabedoria que Jesus nos trouxe, né? O ensinamento da empatia trazido por Jesus, que já havia sido trazido anteriormente, né? Jesus corroborou e exemplificou e nos ensinou melhor. Fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Vê o que você gostaria na situação X ou Y que alguém fizesse por você e faz você por ele. Aí você está fazendo o bem, né? Assim você não se engana, como disseram os bons espíritos, né? Uma outra forma de ver é aquilo que eu estou fazendo na minha vida, porque às vezes não é uma ação direta para o outro, né? É o modo como eu estou escolhendo viver a minha vida. Isso beneficia exclusivamente a mim e prejudica aos outros à minha volta? Então não é o bem, isso é egoísmo, né? O bem é algo que se expande, é algo que flui, é algo que é natural. Daí a vinculação de Emmanuel à pureza, ao estar nesse estado de bem-aventurança. E por que que Jesus nos disse que os puros verão Deus? Essa parte está também na codificação
Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, todo dedicado a esse estudo. Sempre recomendo. Kardec tem tanta coisa lá que a gente acaba às vezes buscando umas novidades, uns conhecimentos novos, e a base está lá, né? E Kardec era muito gente como a gente, né? Ou pelo menos fazia as perguntas, elaborava questões que nós elaboramos, que nós perguntamos ainda hoje. O ver a Deus, nesse sentido, em que está lá no Sermão do Monte, Emmanuel vai nos trazendo Jesus como nosso modelo, né? Nosso guia e mestre, né? Guia é aquele que conhece o caminho. Você chega novo numa cidade e não conhece nada, pega um guia, né? Ou alguém que mora ali há muito tempo. Como é que eu faço para chegar na rua tal? Ele sabe, ele te diz facilmente. Espera aí que eu te levo ali, né? Porque ele já conhece. Então Jesus é esse guia nosso. E ele traz, Emmanuel traz os exemplos do olhar de pureza de Jesus. A gente vê a vida conforme os nossos olhares. Eu enxergo as pessoas, eu enxergo as situações conforme o que eu trago dentro de mim. É a intencionalidade. A psicologia nos traz esse conhecimento. Duas pessoas visualizando uma mesma situação, uma mesma cena, vão descrevê-la posteriormente com nuances diferentes, porque tudo que eu falo, tudo que eu percebo está invariavelmente impregnado de quem eu sou. Então, para eu ver coisas boas na vida, para eu ver Deus no mundo, que Deus se faz presente em todas as situações, em toda a natureza, em toda a organização, em toda a sua perfeição, gravada em todos os detalhes da nossa vida, eu só consigo enxergar se eu tiver os olhos de ver, se eu tiver essa pureza dentro de mim. Jesus veio numa manjedoura, né? Maria, como é que é lá a história? Maria, José procuraram vários lugares para passarem a noite, Maria já entrando em trabalho de parto, e não havia um lugar para que ela pudesse receber Jesus, nos mostrando o quanto o nosso mundo ainda está com os seus lugares, os seus corações, os seus pensamentos tão fechados para Jesus, né? Como nós podemos não ter um lugar para receber o nosso governador espiritual, o nosso irmão mais velho, o nosso orientador que nos ama tanto, né? Trazendo para dentro de nós qual lugar nós estamos deixando, designando, preparando para Jesus na nossa vida. Jesus como esse emissário de Deus, como esse tradutor de Deus na nossa vida. Dentre todas as coisas que a gente tem que fazer, que dar conta, que aprender, que atingir, qual o lugar de Jesus? Tem pelo menos uma manjedourazinha pequenininha, simples aí nesse coração, nesse cérebro, para que ele possa chegar? E Jesus, na sua pureza, na sua simplicidade, fez daquela manjedoura um ponto de luz, né? um poema de excelsa beleza, nas palavras de Emmanuel, que ficou indelével na memória da humanidade. E assim ele foi fazendo com as pessoas. Jesus andava com aqueles que eram excluídos da sociedade, com aqueles que hoje nós chamaríamos de os invisíveis sociais, né? Aqueles que as pessoas torcem o nariz para eles, como a gente costuma dizer, né? Ou passa e nem enxerga,
ou se enxerga, finge que não vê, finge que não existem, considera que eles não têm importância. Maria de Madalena era uma mulher que, embora tivesse uma posição financeira, econômica, bastante tranquila, ela tinha posses, né? Ela tinha bens da família, mas ela tinha uma vida extremamente arraigada apenas nos prazeres terrenos, nos vícios daquela época, vícios esses que nós ainda temos tanto em nossa sociedade, em nosso mundo hoje. Então, ela era uma mulher mal vista, era uma mulher desconsiderada na sociedade. E olha que naquela época, só de ser mulher já era motivo para não ser considerado, né? Mesmo nas passagens evangélicas, quando se diz número de pessoas, tinham 5.000 pessoas ouvindo Jesus, naquela passagem dos peixes, né, que ele multiplica, ali não estavam sendo consideradas nesse número as mulheres, era como se elas não existissem, né? E Madalena tinha esse peso de ser feminina e tinha o peso de viver ali um mundo muito vinculado ao que na linguagem bíblica é chamado de pecados, né? Dela foram retirados os 7 pecados. Na verdade eram os vícios, os apegos materiais que nós temos. E Jesus olha para essa mulher e não vê a impureza que há nela. Jesus enxerga a pureza que ela trazia no coração. Na verdade, ela estava apegada a toda essa materialidade porque ela tinha um grande vazio dentro dela. Sabe, esse vazio existencial, sentimental, que é tão comum na nossa época, no nosso mundo, em que recorrem-se a anestesiantes cerebrais tão comumente, tão fortemente, sejam no álcool, seja no cigarro, seja no comer demais, seja na medicação anestesiante, que muitas vezes é tomada até com prescrição médica indevida ou sem a prescrição médica. Madalena nos traz esse arquétipo de uma sociedade muito hedonista, de uma busca de prazer onde ele não está. É uma busca de felicidade no prazer, que são coisas distintas. E aí a gente fica buscando, não encontra, se frustra, né? E está sempre precisando de mais. Mas lá no coração de Madalena, o que ela queria era encontrar um amor puro. Ela queria a afetividade verdadeira. E Jesus enxerga isso nela. E Jesus traz isso a ela. Quando ela recebe a pureza de Jesus, ela recebe o acolhimento de Jesus, ela se modifica. Ela é como o viajante que está no deserto morrendo de sede e sem perspectiva nenhuma de encontrar água, porque para todo lado que olha só vê deserto, e de repente aparece alguém com uma água que a dessedenta, que a alimenta, que a nutre. Assim, ela parte para ser uma grande trabalhadora do Evangelho. Jesus aparece primeiramente a ela, aí ela vai contar, após a crucificação, ela vai até os discípulos contar, não tem o seu testemunho validado pelos demais discípulos. Só Maria, mãe de Jesus, acredita nela. Mas ainda assim, ela mantém a sua pureza de coração.
e segue em apostolado, ajudando outros invisíveis como ela, né? Outros ainda em situação bem pior da que ela havia estado antes de conhecer Jesus. Ela vai ajudar no Vale dos Leprosos. Né? Uma história muito bonita. E assim Emmanuel nos traz o exemplo de alguns dos personagens que conviveram com Jesus ou que foram tocados por Jesus diretamente. E ele poderia trazer todos, né? Que todos eles foram tocados pela pureza. André Luiz nos diz, Conduta Espírita, se a gente fica olhando para uma estrada de pedregulhos, se a gente mirar os pedregulhos pela estrada, a gente só vai enxergar pedregulho no caminho. Porque a nossa visão está ali focada, está direcionada para o que é ruim na estrada. A gente não vê o dia bonito, a gente não vê o ar que está respirando, a gente não vê se há flores, plantações, a gente não vê se há outras pessoas, se há animais, né? A gente fica ali focado só que naquilo que é ruim. Viciados no mal. Se nós não disciplinarmos os nossos sentimentos, se nós não disciplinarmos o nosso olhar, que vai ser conduzido pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, a gente cai na esparrela de só ver o mal, né? De complicar a nossa vida. Quantas vezes nós estamos com um problema intrincado na vida e a gente fica complicando mais ainda? Geralmente, as melhores soluções são as mais simples, as mais fáceis. Às vezes a gente vai buscar uma solução toda complicada, toda cheia de confusões. E o mais fácil era aceitarmos o mais simples. Por exemplo, numa discussão, às vezes a gente fica buscando como retrucar de forma mais intelectual, mais convincente, e aí a gente fica buscando um monte de teorias, e quantas vezes lembrando de coisas que aconteceram há muito tempo naquela relação, quando mais fácil, mais simples, quando nós estamos errados, seria um simples pedido de desculpa, um simples reconhecimento de que não vimos da melhor forma aquele imbróglio, ou se é o outro que caiu, que errou na nossa frente, é mais simples reconhecermos que o outro fez o melhor que ele pôde naquele momento e buscarmos um entendimento e uma forma de nos ajudarmos mutuamente. Às vezes a gente acha, às vezes não, muitas vezes na vida, a gente acha que o outro está a fim de nos derrubar. Quer ver lugar que é muito comum isso acontecer? Ambiente de trabalho. Às vezes a gente vai mudar de setor no trabalho e a gente já começa a achar que aquele setor novo, todas as pessoas são isso, são aquilo, né? Ou o colega do lado é promovido e eu não sou, e aí eu fico achando que há uma conspiração do ambiente de trabalho contra mim, ou ambiente familiar ou doméstico, a gente acha que é aquela vizinha que quer nos atormentar porque ela é ruim, né? A gente parte do pressuposto que alguém está interessado em nos prejudicar. Na maioria das vezes, se não todas, Emmanuel nos diz que na verdade nós somos muito mais frágeis do que perversos, nós somos muito mais enfermos, nós somos claramente muito mais infelizes do que maldosos. As nossas infelicidades, as nossas dores internas nos fazem muitas vezes exteriorizar espinhos em torno de nós. Isso é muito comum em reunião mediúnica. Há relatos em tantos livros da literatura espírita.
e livros bastante idôneos, né? Uma psicografia confiável, na qual, tipo, Divaldo, André Luiz, na sua série Através de Chico, em que aqueles irmãos mais raivosos, mais tumultuadores, mais bravos, aqueles que chegam nas reuniões mediúnicas dizendo que vão matar todo mundo, né? Na verdade, são os que mais dor trazem na alma, são os que mais sofrem, são os que precisam de maior acolhimento. Há aquela frase, agora eu estou um pouquinho na dúvida se é Maria Teresa de Calcutá ou se é a irmã Dulce, porque eu às vezes, como eu amo as duas, e as duas são muito fofas, eu confundo as duas. Mas uma das duas tem uma frase belíssima que diz que a gente deve amar o outro quando ele mais precisar. Quando o outro não precisar do nosso amor, a gente ama porque ele merece, né? Quando a pessoa merecer o seu amor, ame porque ela merece. Quando a pessoa não estiver merecendo o seu amor, no seu julgamento, ame mais ainda, porque é nesse momento em que ele precisa do seu amor. Nós não mudamos recebendo de volta a impureza que porventura estejamos espalhando no mundo. Nós mudamos recebendo uma chance do amor, da misericórdia. Se a lei divina não fosse da justiça, do amor e da caridade, ela fosse só da justiça, nós não seríamos nem um dedinho do que nós somos hoje. Nós não teríamos as condições misericordiosas que nós temos. Então, para que eu possa fazer o bem, e fazer o bem é a única forma de ser feliz, para que eu possa ser feliz, que eu me acostume, que eu me discipline, que eu me habitue a fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim. Mesmo quando você não está muito confortável em fazer, às vezes a gente tem que fazer se habituando. Não estou muito afim de desculpar, não estou muito afim de ser educada com a pessoa, mas eu, de coração, eu vou me empenhar em ser. Se há uma pessoa que eu tenho dificuldade em me relacionar, é com essa pessoa que eu tenho que empenhar os meus melhores sentimentos, os meus melhores desejos para ser boa com essa pessoa. Não com falsidade, porque nada com falsidade serve para coisa alguma. Mas sinceramente, se eu não consigo amar, que eu consiga ser educada, que eu consiga ser gentil, mas não o verniz social apenas, mas de verdade. Se eu sei que aquela pessoa que eu não tenho tanto apreço está precisando de algo que eu posso fazer, que eu faça de coração. E aí, com o hábito, eu vou purificando os meus pensamentos, purificando os meus sentimentos, como um jarro de água que Jesus explicou à mulher, perguntou à mulher, como é que faz para você conservar, não era água, era leite. Como você faz para conservar o leite? E ela, esposa de um criador de cabras, lhe responde, primeiro de tudo, tem que limpar direitinho o jarro, porque se você deixar alguma sujeirinha ali, vai azedar todo o leite. Assim somos nós, com os nossos sentimentos. Tem que limpar direitinho todas as nossas cracas sentimentais, purificando, né? Talvez hoje, passando aí uma buchinha de amorosidade no meu vaso interno, eu não consiga tirar todas as craquinhas, as sujeirinhas de ressentimentos,
como nós falamos no livro de Joana de Ângeles, também no último vídeo. Talvez eu não consiga tirar todas as mágoas, talvez eu não consiga tirar todas as indisposições do dia de hoje, mas eu passo lá a minha buchinha, eu limpo tudo que eu consegui limpar. E amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade, onde eu posso, de novo, passar a água do Evangelho, que é a água do amor, em todos os meus sentimentos de novo. E assim nós vamos nos purificando, nós vamos dulcificando a nossa vida, tornando mais doces os nossos dias, tornando mais leves os nossos momentos. Assim encerramos a nossa passadinha por Emmanuel hoje e fica, como sempre, o nosso convite para o nosso próximo episódio daqui a uma semana, em que a gente vai comentar um pouquinho mais tudo isso que Emmanuel nos traz. Um abraço a todos e até o próximo.